Olá, tudo bem? Sou Lenisa Lucena e eu tô aqui hoje para te trazer esse belo diagrama ilustrativo de como que funcionam as crises de TDAH, as crises emocionais no TDAH adulto. Nada melhor do que uma explicação lúdica, assim a gente consegue alcançar o que isso significa na prática, ok? Se você ainda não me conhece, como eu já disse, eu sou Lenisa Lucena, eu sou especialista em tratamento para adultos com TDAH, sou psicoeducadora emocional, psicanalista e, claro, estou aqui para trazer um pouquinho do meu conhecimento. Neste último sábado, eu dei esse workshop sobre TDAH sem crises e é claro que eu não podia deixar de compartilhar com você um pouquinho dele, que é esse diagrama das crises emocionais de TDAH. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve aqui, já curte esse vídeo, para que você possa estar atento a todas as informações, todos os novos conteúdos que eu colocar aqui também. Então, vamos finalmente aqui falar sobre esse diagrama, ok? Primeiro, deixa eu explicar pontos importantes. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma linha do tempo da vida, que é a realidade mais próxima da realidade, onde todo mundo enxerga da mesma forma ou de forma parecida. É o dito como normal, ok? Nós temos duas realidades paralelas, up e down, uma realidade paralela que leva para um alto nível de energia e uma realidade paralela que é down, baixo nível de energia. Então, como que funciona? Suponha-se que você é essa moça que está aqui, ou esse moço que seja, lindo, leve, solto na vida, caminhando tranquilamente no seu dia a dia. De repente, você se depara com um evento, um acontecimento. Vamos supor que você se lembra ou descobre que você não terminou aquele relatório, você esqueceu que no amanhã você tem que entregar um relatório para o seu chefe. E você se desespera. Isso é às 9 da manhã e no dia seguinte você tem que entregar esse relatório. Então você entra numa crise de hiperatividade. Uma crise que você tem que dar conta de tudo, das demandas do dia que você já tem que fazer, mais o relatório, energia lá em cima, e você começa a fazer, entra numa dinâmica realmente hiperativa. Você sabe o que eu estou dizendo, se você é TDAH e você tem crise, é aquilo. Tudo ao mesmo tempo. E aí você trabalha, consegue, deu conta. No dia seguinte, você entrega. Mas aí, depois que passa a adrenalina, você não volta para a sua linha do tempo da vida. Você simplesmente vem para a realidade paralela aqui, ó, da crise depressiva. Aonde você fala, meu Deus do céu, dessa foi por pouco, quase fui demitida. Eu não posso ser mais assim, eu tenho que mudar isso, porque não dá, e você se sente a pior pessoa do mundo, um fracasso, o relatório estava ruim, você podia ter feito melhor, era algo importante, você não pode ser responsável assim. Toda aquela historinha que você sabe que você conta para você, né? Quando você tem essa crise depressiva, que pode durar de 24 a 48 horas, se você realmente acredita que você é a pior pessoa do mundo. Dessa crise, depois que você dorme e descansa, porque muitas vezes essa crise depressiva é decorrente do excesso da hiperatividade aqui, dessa produção excessiva, você usou toda a sua energia, a adrenalina baixou, então você tem uma baixa energética. Essa baixa energética também tem uma baixa emocional. Muitas vezes você não consegue determinar o limite, né? Quanto que você consegue... O TDAH, ele tem dificuldade de dar limites a si mesmo. Aqui você passou dos limites. Você drenou toda a sua energia vital, mental, você está exausto. Então, você vai para a depressão. Não necessariamente é uma crise depressiva, pode ser uma crise de exaustão, mas você acaba acreditando que é uma crise depressiva, porque você traz todos os sentimentos ruins, como uma historinha que se repete. Sabe o que acontece? E ainda parece que é a primeira vez que você está vivendo, onde, na verdade, é sempre assim, tá? Acontece uma coisa, você vai, trabalha, se frustra, vem para a crise depressiva. Sempre é assim. Eu quero que você procure resgatar na sua mente quantas vezes isso já aconteceu. E aí você dorme, acorda com energia, revitalizado. Vamos para a vida, vamos encarar essa vida. Volta para sua linha do tempo. Linha do tempo da vida, mais próxima da realidade. Segue, todos os dias, novamente, enfrentando a vida, fazendo as coisas, a vida está normal. Já está linear e equilibrada. Acontece um novo evento. Uma nova situação onde o teu chefe, na verdade, te elogia sobre aquele relatório que você achou que estava péssimo e que te fez entrar numa crise depressiva, e na verdade estava excelente. E nesse momento você fala, meu Deus, isso já aconteceu tantas vezes comigo, né? Me julguei à toa. Aí o seu chefe te elogia, inclusive fala que está muito contente com o seu trabalho. Quem sabe você venha ter um aumento e aí você, além disso, recebe uma possível assinatura de um cliente, de um contrato que você está fechando. Vem para qual realidade? Paralela.
Aqui, ó, hiperenergia. Você vai para a crise de hipomania, onde você fica excessivamente confiante, achando que vai dar tudo certo, inclusive tão confiante que você começa a gastar aquilo que você nem recebeu ainda. Afinal, você nem recebeu o aumento, mas ficou tão confiante, achando que tudo vai dar certo, que está tudo sob controle, que você esquece da vida e só quer saber de ser feliz e celebrar aquilo que você nem tem na mão ainda. Isso é uma crise de hipomania, excesso de confiança. Nesse dia você gasta tanta energia, você dissipa tanta alegria, tanta euforia, tanto movimento, que você acaba entrando em exaustão logo em seguida. Pode ser no mesmo dia à noite, que você já está exaurido, ou pode ser no dia seguinte, que você acorda exausto. E você vai estar aqui, ó, igual essa moça aqui no desenho, sem energia total, bateria fraca, muito mal. É como se não tivesse capacidade cognitiva. Você não tem vontade de comer, você não tem vontade de ir no banheiro, você não tem vontade de assistir série, você não tem vontade de falar. E, na verdade, o Lé não liga com o CRE. Você tem dificuldade até de verbalizar o que você está pensando, porque você está numa crise de ausência. É como se você não tivesse presente. Sabe aquela história? A alma já foi embora, só está o corpo? É nesse sentido. E aí, você tem que lidar com o dia. Isso não escolhe acontecer. Vamos supor que você tem que trabalhar. Esse dia, você tem muito perigo de sofrer algum acidente motor, porque o teu movimento motor fica prejudicado, a sua fala, esquecimento das coisas, você vai esquecer de compromisso. Então, nesse dia, minha dica para você é sobreviver. O que significa isso? Fazer o mínimo necessário. Pegue, anote tudo o que você tem que fazer e faça só aquilo que você não vai morrer. Tipo, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Tipo, se eu tenho que fazer, porque senão tudo vai acabar. Então, você vai fazer. Se existe algo que você pode deixar para fazer no dia seguinte, você faça. Renegocie prazo. Porque nesse dia, existe uma grande chance de dar muito errado. Inclusive, nesse dia, você não consegue decidir nada. Sua capacidade de decisão praticamente não existe. Você precisa descansar. Isso aqui é sua mente, sabiamente te falando, desliga, meu bem. Você passou do seu limite. É tipo um burnout. E aí você dorme. E você acorda outra pessoa e volta para sua linha do tempo. Normal. Como se você não tivesse vivenciado tudo isso. Louco, né? Então, eu vou deixar minhas dicas para você. No momento de crise hiperativa, tome ciência que você está numa crise. Então, primeira coisa, dicas de crise. Aprenda a identificar quando você está na sua realidade paralela. Identifique qual é a crise que você está vivendo, se é de hiperatividade, depressiva, ausência ou hipomania. E então, o que você vai fazer? Você simplesmente vai, no dia da crise de hiperatividade, você vai fazer uma lista de prioridades e você vai falar assim, de 0 a 10, qual é a consequência de eu não fazer essa atividade hoje? E aí você vai lidar com as consequências acima de 10. 8, 9, 10. E o que é abaixo disso, você vai segurar a onda e fazer no outro dia. Porque nesse dia você vai querer fazer tudo, inclusive aquilo que nem deveria estar na sua lista de prioridade. Porque você vai estar bem prejudicado sobre a sua capacidade de decisão. Já no dia de crise depressiva, você tem que procurar, primeiro, eu estou numa crise, isso não é real. E usar as perguntas poderosas, que é, baseado em que eu acredito nisso? Baseado em que eu acredito que eu sou um fracasso? Eu tenho informações suficientes para concluir que eu sou? Será que eu estou criando isso? Será que isso é real? Será que é tudo isso mesmo que eu estou colocando? Quantas vezes eu já vivi isso na minha vida e no dia seguinte passou? Eu estou numa crise. Então, você tira o peso dela, porque você não vai morrer disso e vai passar. E aí você vai sair dela com maior facilidade. Vem para a realidade real, mais próximo da vida, e aí vai seguindo, perfeito? Até aqui, vamos supor que você tenha uma crise de hipomania. Então, na crise de hipomania, a minha dica para você, assim como na de hiperatividade, você faz uma lista para você fazer só aquilo realmente que tem uma consequência, né? Se eu não fizer, isso vai me trazer consequência, para você poder focar naquilo que é importante e não perder energia com aquilo que você não deveria estar fazendo. No dia da crise de hipomania, é muito importante você olhar e também para esse lugar, porque no dia de crise de hipomania, você não vai querer fazer as coisas chatas, você só vai querer fazer coisa legal, você quer só se divertir, entendeu? Então, você precisa, de fato, se atentar para lidar aqui apenas com aquilo que realmente tem consequência.
Porque senão você só vai se divertir, você vai fazer coisa legal, você vai falar com as pessoas, dizer para elas que você ama elas, quão legais elas são, quais são as importantes. Você vai querer ajudar as pessoas e não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Então, no dia da crise de hipomania, é muito importante você se ligar das suas atividades. Primeiro você faz o que você precisa fazer, que são suas responsabilidades, depois você vai viajar na maionese. Porque você pode não evitar ter a crise de hipomania, mas você tem que ser responsável. No dia de crise de hipomania, você não quer ser responsável. Fica a dica. Esse é o primeiro indício que você está numa crise, para você perceber que está. No dia da crise de ausência, você vai saber claramente que está no dia de crise de ausência. Porque você não tem força nem para levantar o braço. Você está literalmente se arrastando, muito cansado, exausto. Eu costumo brincar. É como se o cérebro tivesse derretido e saído pelo ouvido. Você sequer sabe quem é você. Então, não tome decisões nesse dia, não faça nada, apenas espere até o momento de você conseguir dormir. Você só precisa dormir. Crise de ausência nada mais é do que uma exaustão muito forte. E aí você vai melhorar depois que você reparar o seu sono. Entendeu? Essas são minhas dicas para você. Se você quer aprender a lidar com isso, conte comigo. Eu sou Lenisa Lucena, sou psicoeducadora emocional, fundadora da Academia da Emoção. Se você quiser, me procure que eu te explico como funciona a sua forma de tratar tudo isso e você aprender a dominar as suas emoções, blindando a sua mente. Seja um TDAH de mente blindada. Blindada, combinado? Beijos. Fico por aqui. Deixe seu comentário.